Sejam todos bem-vindos ao Espaço Terapêutico Vida Integral. Deixa eu colocar aqui a tela de apresentação. Eu sou o professor Dr. Valdemir Bezerra da Silva. Aqui do meu lado direito temos o Dr. Antônio. Seja bem-vindo, Dr. Antônio. Aqui do meu lado esquerdo nós temos nosso querido professor especialista, professor André Ribeiro. Seja bem-vindo. Obrigado. À distância está participando a doutora Cilei Marinho Paulino. E aqui presencialmente estão participando a Silvia, nossa coordenadora de imagem aqui, né? A produção de imagem. Né? Temos também o menino da água, que também está na área da tecnologia. Temos lá a nossa querida Maria. Lúcia. João, né? Danilo. Como? Danilo. Danilo. E o menininho? Pedro. Oi, Pedro. Tudo bom? Bem-vindos, tá? Então, pessoal, sejam todos bem-vindos. E à distância tem uma turma que chegou, eu não sei quem é, porque a gente não consegue ver mais, tá bom? Então, de qualquer maneira, a gente agradece a presença e a participação de todos, tá? Então, hoje a gente está com um tema muito interessante. Olha só, Antônio, que interessante esse tema. A importância do trabalho na vida do ser humano. É importante? É fundamental, né? Fundamental. Vamos ver por que é importante, então? Vamos. Até eu quero saber. Vamos lá. A gente vai começar, então, a nossa oficina de biblioterapia, na verdade, contando uma historinha para sensibilizar o pessoal, para perceber a importância do trabalho nesse sentido. Então a gente vai contar a história de um agricultor. Então é a história do agricultor. Vamos lá. O senhor gostaria de ler, Antônio? Consegue? Havia uma fazenda onde os trabalhadores viviam tristes e isolados uns dos outros. Eles estendiam suas roupas surradas no varal e alimentavam seus magros cães com o pouco que sobrava das refeições. Todos que viviam ali trabalhavam na roça do senhor João, dono de muitas terras, que exigia trabalho duro, pagando muito pouco por isso. Um dia chegou ali um novo empregado, cujo apelido era Zé Alegria. Era um jovem agricultor em busca de trabalho. Foi admitido e recebeu, como todos, uma velha casa onde iria morar enquanto trabalhasse ali. O jovem, vendo aquela casa suja e abandonada, resolveu dar-lhe vida nova. Cuidou da limpeza e, em suas horas vagas, lixou e pintou as paredes com cores alegres e brilhantes, além de plantar flores no jardim e nos vasos. Aquela casa limpa e arrumada destacava-se das demais e chamava a atenção de todos que por ali passavam. Ele sempre trabalhava alegre e feliz na fazenda. Por isso, tinha o apelido de Zé Alegria. Os outros trabalhadores lhe perguntavam: como você consegue trabalhar feliz e sempre cantando com o pouco dinheiro que ganhamos? O jovem olhou para os amigos e disse: bem, esse trabalho hoje é tudo o que eu tenho. Ao invés de blasfemar e reclamar, prefiro agradecer por ele. Quando aceitei trabalhar aqui, sabia das condições. Não é justo que agora que estou aqui, fique reclamando. Farei com capricho e amor aquilo que aceitei fazer. Os outros que acreditavam ser vítimas das circunstâncias, abandonados pelo destino, o olhavam admirados e comentavam entre si: como ele pode pensar assim? O entusiasmo do rapaz, em pouco tempo, chamou a atenção do fazendeiro, que passou a observá-lo à distância. Um dia, o senhor João pensou: alguém que cuida com tanto carinho da casa que emprestei, cuidará com o mesmo capricho da minha fazenda. Ele é o único aqui que pensa como eu. Estou velho e preciso de alguém que me ajude na administração da fazenda. No final de tarde, o fazendeiro foi até a casa do rapaz. Após tomar um café bem fresquinho, ofereceu ao jovem o cargo de administrador da fazenda.
O rapaz aceitou prontamente. Seus amigos agricultores novamente foram lhe perguntar: o que faz algumas pessoas serem bem-sucedidas e outras não? A resposta do jovem veio logo: em minhas andanças, meus amigos, eu aprendi muito, e o principal é que não somos vítimas do destino. Pelo contrário, existe em nós a capacidade de realizar e dar vida nova a tudo que nos cerca. E isso depende de nossas escolhas. Boa. Momento de reflexão. Essa é uma pergunta para a gente pensar. E também vamos discutir um pouquinho do que a gente entendeu da leitura, né? Você se identifica, André, mais com os trabalhadores desanimados ou com o Zé Alegria? E por quê? Com os dois. Isso é bom saber. Com os dois, Em que momento, né? Em grande parte, já fui muito dos trabalhadores desanimados, entendeu? Sim. Mas eu observo assim, que houve vários momentos que havia essa disposição genuína, né? De querer fazer uma coisa bem feita, entendeu? E aí me identifico também com o Zé Alegria, né? E o Antônio? Também os dois, mais fortemente os trabalhadores que têm uma oposição, né? Sim. Acha que por causa do patrão, o trabalho é algo assim muito prejudicial. Sim. E aí não consegue se desenvolver. E nem perceber, quando coloca a culpa no patrão, que poderiam ser patrões também, né? Por isso que tem muita gente, e eu tiro por mim isso aí, que acaba a vida inteira sendo funcionário do outro. Porque não consegue empreender um negócio. É interessante, né? Fica identificado, envolvido. Sim. Eu posso dizer a mesma coisa, viu, Antônio? A gente tem muito dos dois na gente. Em algumas fases da vida prevalece mais um, em outras fases outro. A fase que a gente está mais grato, prevalece essa fase do Zé Alegria. E o nome Alegria tem muito a ver com o estilo de vida dele, né? Sim. Vocês notam isso? Pessoa grata. A palavra-chave. Pessoa grata com a vida. O Zé Alegria é uma pessoa que é grata. Ele tem gratidão. Em vez de ficar na reclamação, ele está na gratidão. Reclamar é clamar 2 vezes por aquilo que a pessoa não gosta. Quer dizer, ela está fixada naquilo. Em vez de ela colocar o coração no trabalho, na ação, em servir, ela então se isenta disso e coloca a culpa em fatores externos. Uma coisa que é interessante, você observou que o Zé Alegria, a todo instante, ele teve uma proatividade. Então, por exemplo, ele chegou naquela casa, outras pessoas já moraram naquela casa, concorda? Uhum. Mas qual que foi a medida que ele tomou lá, quando ele chegou na casa? Foi arrumar a casa, pintar, lixar. Colocar a casa em ordem. Colocar a casa em ordem. É um trato, né? Isso mesmo. Olha que interessante. Então, aquela casa, no sentido psíquico, representa o que, André? O próprio interior. Né? Isso. Quer dizer, o Zé Alegria é uma pessoa Que ele tem espontaneamente, ele tem um zelo pelo interior dele. Isso ele revela como? Na ação dele. Ele tem uma ação estética, uma ação bonita, uma ação equilibrada. Nesse sentido, Antônio, de boa ação. De boa ação. A gente pode dizer que o mundo exterior reflete o mundo interior. E o José Alegria, lá o Zé Alegria, ele tem um posicionamento que ele se coloca em prol do trabalho. Mas quem é que está sendo mais realizado ali, Antônio? Ele. Entendeu? Ele. Fato é que o patrão deixou de ter lucro, André? Não. Não. Mas quem é que cresceu junto com o patrão? O ponto do patrão fala, puxa, esse cara pode ser até melhor que eu. Não é? Agora, o que me chamou a atenção, Val, você tocou num ponto-chave, que é a questão da gratidão aí, né? Veja que para ele ser o Zé Alegria, isso é uma manifestação natural da pessoa que é grata. Sim. Né? E essa gratidão é interessante. Então você percebe que a pessoa tem gratidão por causa desse comportamento que ela tem. E não porque ela manda no grupo do WhatsApp gratidão no final com um monte de coraçãozinho. Porque isso é fácil fazer. Né?
Tinha um professor lá da FATRI que falava galerinha gratidão, né? Que tava na moda, agora quer só falar gratidão como se isso já fosse, mas tem que ser algo que reflete um elemento verdadeiro que está no seu interior. E essa manifestação de alegria dele, ou seja, de querer arrumar a casa, de querer fazer o serviço bem feito, né? É a manifestação dessa gratidão que ele tem. Ele mesmo fala, né, no dado momento, que esse trabalho é tudo que eu tenho, então eu vou fazer com zelo, né? Sim. E os demais, Antônio, o que você acha da conduta dos demais? Os outros trabalhadores? Olha, é uma mentalidade que eu tenho muita afinidade. Por quê? Porque é sempre ser contra todo o poder. E com isso, a gente acaba se envolvendo e não vendo defeitos e falhas na gente. Sempre nós somos os senhores da verdade e tudo que está errado está fora. E se a gente destruir o fazendeiro, o patrão, como se a nossa vida fosse ficar uma maravilha. A gente já viu a gente derrubar presidente, bandido, ladrão, safado, e colocar gente do povo lá e a pessoa chega lá e faz pior do que bandido, pior do que safado. Então, por quê? Porque é uma coisa de projeção, não é uma consciência do interior que faz uma conduta diferente. Mas é um envolvimento. Então, eu muitas vezes na minha vida, até hoje, eu tenho essa conduta também, mas hoje eu tenho consciência que isso vai me prejudicar. Então pode se conter um pouquinho mais. Eu me contenho e procuro ser mais útil, né? Mais alegre. Útil. Mas útil, fazer o que é bom, né? Interessante, o André trouxe isso também. A alegria do Zé lá é porque ele é uma pessoa que está na ação. Uma ação boa. Então, ele está plantando na vida aquilo que ele colhe mesmo, ele está colhendo alegria, fruto do trabalho dele. E a função humana, através do trabalho estético, é manifestar o dom da vida, a beleza, a coisa organizada, o que é útil para os outros, não é isso? Trazer o reino de Deus na terra. A partir da ação boa, bela e verdadeira. Agora, sabe o que me chamou a atenção também? Que você falou dos outros personagens, né? As outras pessoas... com esse desânimo, esse aí é meio que o lugar comum, né? Sim. Que acontece. Parece que todo mundo espera nas empresas, em todos os trabalhos, né, onde tem mais pessoas, que você seja desse time do contra, de oposição, de resistência, que acha que a empresa te explora e por aí vai, né? Então, mas veja como é a questão emocional, de raiva do cara que realizou. Porque tem muita gente injusta no poder. Tem. Mas são algumas pessoas, muito, perto de 99% da população que trabalha para esse grupo. Isso mesmo. Agora, por que 99% não consegue organizar uma fazenda para eles? Se organizar. Não consegue tomar o poder e fazer a sociedade ser conforme a vontade da maioria. E fica servindo a minoria. Porque tem um envolvimento perverso de se vitimar, de não querer trabalhar, mas querer só os benefícios. Uma mentalidade retrógrada nesse sentido. De exploração, de explorador, injusto. Então agora, saindo do contexto literário, vamos agora aprofundar essa leitura a partir de um texto do Dr. Norberto Kepp. O Pedro tinha levantado a mão antes. Pedro? Quer falar, Pedro? Pode falar. É que eu não estou vendo, tá, Pedro? Tudo bem, professor. Eu só queria seguir um pouco mais adiante nessa discussão. A gente, uma vez o Dr. Kepp atendeu um paciente que ele reclamava do trabalho, porque ganhava pouco. Aí ele falou assim para o paciente: olha, você acha que o senhor trabalha pelo dinheiro? Aliás, o senhor acha que as pessoas trabalham pelo dinheiro ou pela realização? Boa pergunta. Que o trabalho traz. E o cara não soube responder. Isso ficou na questão do dinheiro, do material. Esqueceu, como a pessoa era muito ingrata, esqueceu da questão da realização. Mas a gente vai mais longe, né? A nossa ideia é um dia, quem sabe, a gente acabar com a questão do dinheiro. A pessoa fazer o trabalho pelo outro. Já pensou, por exemplo, eu sou designer gráfico. A Maria faz o trabalho sem precisar de dinheiro, porque eu teria todas as minhas despesas pagas. Então eu não precisaria fazer isso por dinheiro. Um cara do Uber, levar as pessoas em outros lugares, ajudar elas a se locomoverem, conhecer muitas personalidades diferentes. Um psicanalista, poder atender muita gente que precisa de ajuda. E assim vai. Quer dizer, todo mundo
viver numa sociedade em que não existisse o valor de dinheiro, mas sim o valor trabalho. Ação. Trabalho. O valor de doação da pessoa. Servir, Isso né? é muito bonito. Interessante, viu? Muito bom que você falou, Pedro. Bonito. Muito importante. Vamos lá. A gente vai agora começar a leitura de um capítulo do livro Metafísica Trilógica, A Libertação do Ser. Aliás, este livro eu recomendo a todos vocês. Quem não tiver feito a leitura desse livro, providencie este livro, que é muito, muito bom e fundamenta muito bem os princípios do que é o ser, que é a bondade, a verdade e a beleza, né? É o ser em si. Então vamos lá. O capítulo que a gente vai hoje fundamentar a nossa leitura é este aqui, ó. O ser humano pensa que, se usar suas qualidades, elas se gastarão. O que você acha disso, André? É aquela coisa de cansar a beleza, né? Ou seja, você- Interessante, né? é engraçado, né? Porque a gente fala, ah, mas será que é assim mesmo? Bom, vamos ver, né? Pelos comportamentos que a gente tem, acho que ele até traz um exemplo, né? Aí no texto, para ver se a gente também não faz isso, né? De alguma forma, em alguma medida, né? Vamos lá. O ser humano acredita que, se não usar suas qualidades, elas se conservarão para sempre. E não que, se usá-las, terão um incrível desenvolvimento. Quem? As qualidades. Quanto mais a pessoa se coloca em ação, mais essas qualidades, esses talentos vão se desenvolver. E também a própria pessoa, né? Claro, é ela que está, né? O Na ser ação, dela, né? energética dela. Se aprimora, né? A pessoa em ação, é importante a gente observar isso, né, Antônio? Quando a pessoa está na ação, ela está em contato com a realidade. E nesse momento, não é, André? Ação boa, né? Isso, a pessoa se depara com as suas qualidades e também com seus defeitos, seus limites. Suas tortices. Interessante que essas qualidades, elas foram concedidas, né? Vamos dizer assim, pelo Criador, para serem utilizadas. Em prol do outro, não só de si. Exatamente. Isso é interessante, né? Porque o trabalho de Deus se manifesta em nós. Nós isso. somos criaturas pela vontade dele. Estamos aqui agora podendo ouvir, falar, ver, sentir o sol. O sol está lá pela vontade dele, alimentado por ele agora. Se ele falar, não vou trabalhar mais hoje, o sol apaga. Acabou. Então, porque ele não para e nós somos maior do que ele, nós vamos parar? Não, né? Ficar só na brisa? Interessante que essas qualidades, vamos dizer assim, todos têm. Sim. Todos têm. É que uns negam demais, a ponto de não aparecer. Você fala, esse aí é um traste, mas tem qualidade lá que está sendo negada, né? Você vê a cultura, quando você vê muita gente desempregada, dá pena, porque a pessoa precisa labutar para poder ter o dinheiro, que é o que o Pedro falou. Trabalha pelo dinheiro ou trabalha pela realização? Então o sistema vai incutindo na cabeça das pessoas essa ideia do emprego. Aí o sujeito acha que trabalha só para poder pagar a conta. Não é, não. E aí fica medíocre, não usufrui e não desenvolve o talento, O próprio ser, né? o próprio ser, né? Quem não trabalha embotece o ser, se anula, até adoece, viu? Fica alienado. Aliás, é muito comum a pessoa se aposentar e num curto espaço de tempo morrer. Sim, mas eu às vezes, agora não, faz muitos Você anos. já está né? melhor já. Muito, mas antigamente, se você ficava no ócio um final de O que semana, acontece? para pegar na segunda-feira é só no Não, tranco. não, é Se não realmente- desse um empurrão, não vai. É difícil. Porque trava, né? Enferruja. Sim, e a gente não quer voltar para o trabalho. Não quer voltar para o trabalho. Eu vou falar uma experiência que eu tenho, que eu já tive também, né? Eu lembro que quando chegava segunda-feira, quando eu era mais jovem, eu não conhecia esse trabalho, era tão chato o trabalho, segunda-feira, eu não conhecia a trilogia analítica, mas depois que eu conheci a trilogia analítica, eu entendi a importância do trabalho na minha vida. Aí eu falei, não, então é muito bom em trabalhar, porque eu consigo me realizar e ajudar os meus alunos também a se desenvolverem. Então muda a nossa perspectiva e a nossa atuação no mundo também muda. A gente vê o resultado, né? Sim, olha, quanta coisa boa a gente pode fazer, né? E a gente tem mais consciência de pensar assim, bom, desde que eu tomei mais consciência e fui Pra ação? firme para ir para a ação, quer dizer, tem que ser firme com a Tem que nossa se contrariar. Nossa vontade, tem que se contrariar. É. Aí a gente, pô, se eu não tivesse imprimido essa força, eu estaria daquele jeito. Até pior, né? A Porque gente tem pode consciência. retroceder. Estaria mal, estaria numa situação ruim. Sim, anulado mesmo. Anulado, Dependente, atrofiado. parasitando, né? Isso. Vamos lá, André.
Vamos fazer esse diálogo aqui? Sim, Você quer ser o vermelhinho, eu sou o preto, pode ser? tá bom. O cliente CW afirmou que não usava suas roupas boas porque tinha a ideia de que as gastaria. Na vida psíquica, apresentam o mesmo problema, acreditando que se usar suas qualidades, elas se corromperão. Neste caso, tem a mesma patologia dos poderosos, que guardam suas riquezas, não se desenvolvendo e não permitindo que os outros as usufruam. Eles retêm, né? Demais, os bilionários, né? Vamos dizer. Interessante, né? Agora, André, eu gostei muito dessa passagem. Que a gente fazia muito isso mesmo, né? Ah, não vou usar a roupa agora porque senão vai estragar. Aí quando você vai usar, ela já está estragada. A traça comeu, não serve mais em você. Quantas, Então, Você engordou. Você engordou. quantas vezes, por exemplo, em época de final de ano, minha avó falava assim, olha, essa você comprou agora, mas usa só no seu aniversário, só na festa de final de Tadinho. ano, não sei o quê. Né? Então, e eu observo que a roupa não é algo bom. Sim. Então, a gente quer economizar o bem, não quer usar o bem. Então, guarda, entende? Na verdade, o que a gente faz fora é o que a gente faz conosco. Então, Com o as que é bom, com as riquezas. riquezas, isso. Com as coisas boas, né? Levando para a vida psíquica é Como assim se também, né? gastasse. É, isso mesmo. E levando para a vida psíquica é assim também, né? Sim. Todo o afeto que você tem, né, que você pode compartilhar com as pessoas, Talento. você fica guardando para um momento especial. Aquele dia. Lá no final do ano, no Natal, e ainda de forma falsa. Ou então no dia do aniversário, dar um presente. Mas você teve vontade de dar um presente, não precisa ser aniversário. Compra um presente e dá pro seu amigo. Então, quando você quiser dar uma camiseta pra mim, uma camisa, eu gosto de camisa assim, entendeu? Pode dar. Sim, e eu pra também usar, eu falo a é. mesma coisa pra você. Não é pra pessoa Você guardar pra também, usar no entendeu? enterro, né? Não precisa ser assim. Tem que usar Você viu eu logo. pedindo uma camisa pra ele? Não é verdade, Tita? É verdade, é isso mesmo. É. A vida é um presente, concorda? Não é um presente? Então a gente tem que comemorar esse presente sempre. Aliás, o último dia da nossa vida tem que ser bem vivido. Não é? E hoje é o último dia da nossa vida, hoje. Hoje. Talvez tenhamos amanhã. Na expectativa de um bom Mas amanhã. pode ser que não. Então, É. hoje Vamos ver. não se repetirá mais, é um dia único. Por isso que a Siri até trouxe um bolo pra nós, pra gente depois comemorar essa nossa presença aqui. Isso. Pronto. Ó, vocês fiquem com vontade, vocês ficam à distância, a gente que é próximo aqui, a gente faz Até essa... posso fazer uma pergunta. Quanto que a gente pagou para viver o dia de hoje? Ah, imagina. Ganhamos. É gratuito. Sim, nem dá pra falar disso. Não é? Nossa, difícil. Vamos lá. Esse é o grande problema da humanidade, que enterra o ouro e suas joias em cofres subterrâneos, como se isso fosse toda a garantia para a sua sobrevivência. O mesmo realizando com suas qualidades, que não podem ser desenvolvidas adequadamente. Olha que interessante. Uhum. Então, agora uma coisa que me faz pensar, Antônio, vamos pensar junto. O ouro, ele tem valor porque é um metal, vamos dizer assim, escasso, raro, e que está muito, muito escondido. E então tem muito valor. Mas qual é a utilidade do ouro para nós, de verdade? Não dá para fazer casa, não dá para fazer motor de carro. Não. Então, e vai exibir porque é uma coisa rara, concorda? Agora, o que realmente a gente precisa, vamos lá. Na verdade, só serviu para construir a Arca da Aliança que Deus prometeu a Sim, povo. de certa forma, nesse sentido, sim. Mas vamos pensar no sentido, assim, Utilidade de utilidade prática. prática na vida para Hoje todos nem nós. exibir, porque tá hiper perigoso exibir. Então nem Isso. exibir dá mais. Agora vamos pensar no seguinte: o que. Vejam a inversão. O oxigênio que a gente precisa muito, tá bom para nós? precioso. A água que a gente precisa muito, tá boa? Entende? Então as coisas que são demasiadamente necessárias e úteis são desprezadas, atacadas, corrompidas, destruídas. Aí a gente vê uma grande inversão. A gente supervaloriza o que não tem valor por excelência e desvaloriza aquilo que tem valor e é necessário para o nosso existir e bem existir. Quer ver uma coisa? O mundo precisa de saneamento básico para 1 bilhão de pessoas que vivem vulneráveis. Sim. As crianças ficam doentes, morrem, etc. Um pouquinho só desse ouro que está acumulado por aí Poderia servir para isso. resolveria esse problema. É. Outra coisa, moradia. Nós temos aí 6 milhões de pessoas que não têm moradia, que moram em situação precária, favelas, etc. Resolve esse problema também. No Brasil, tudo que produz no Brasil, tudo que é arrecadado,
dos impostos municipais, estaduais e federais, 50% e mais alguma coisa é para pagar serviços da dívida com os bancos. Ou seja, que sociedade é essa que os banqueiros tiram da sociedade a possibilidade de ter saneamento básico, moradia, conforto para as pessoas, educação, lazer, etc., para eles guardarem esse dinheiro para eles? Que tipo de humanidade nós somos que aceitamos isso calado? Então a questão é que a gente é, de uma certa forma, educado, conduzido, induzido, manipulado para aceitar isso de forma muito natural. E quando alguém traz esse tipo de informação, deixa o pessoal meio assustado, né? Como assim? Não acredito. Que no geral as pessoas não querem a verdade, querem ficar na alienação. Então o que o senhor trouxe é muito importante. Porque Deus não quer esse sistema. Não, então quem é de Deus, ou procura ser, vai viver pela vontade dele, não pela vontade de um mundo desses. Né? Não dá para concordar com isso. Agora sim, pensando na questão de enterrar os tesouros, mas do ponto de vista psíquico, né? Das nossas qualidades, a gente tem que ver como que a gente faz isso no dia a dia. Sim. Né? Porque, por exemplo, às vezes uma pessoa tem o dom da palavra, de se comunicar bem, alguma coisa. Como é que ela está fazendo isso? Esse uso no dia a dia? Né? Seja como professor, sei lá, orador, palestrante, ou qualquer outra forma que ela possa atuar ajudando as pessoas. Às vezes outra pessoa tem habilidade manual, né, de coisas artísticas, né, e ela pode ajudar muitas pessoas com isso, né, seja nessa parte de artesanatos, ensinando outras pessoas e por aí vai, é tão diverso, né, então essa parte das qualidades é a impressão digital que cada um tem. Embora duas pessoas tenham a habilidade de falar, as duas têm, mas cada uma tem o seu jeitinho e que vai impactar as pessoas de um determinado modo. E por aí vai, com todas as qualidades. Só que o que a gente está fazendo o uso delas, né? Olha, você descobre que a pessoa tem aquela qualidade. Às vezes ela nem sabe direito, ou se sabe, fica escondendo. Né? Mas é o que o Pedro falou. Toda a qualidade que cada um de nós tem serve para o outro. É isso mesmo. Porque senão ela não tem utilidade. Não tem utilidade. Ela é estéril, né? Mas e a pessoa até brilha, se desenvolve numa arte, é porque os outros estão apreciando. Sim, senão não iria aparecer. Então, quando ela faz a arte dela, é para o outro. É isso mesmo. É bom, é importante esse conceito de arte, né? Que a arte é você mostrar algo bonito para o outro. É importante que sim. Né? Não é essa ideia de artistas, as celebridades. Pavonice, né? Que se chama hoje em dia, que não tem nada de celebridade, né? Vamos lá, continuando. A ideia de grande parte dos seres humanos é de que o trabalho estraga a vida, devendo cair no ócio para se conservar como o cadáver na salmoura. É por esse motivo que o indivíduo passa a vida inteira esperando a aposentadoria e, quando finalmente a consegue, torna-se extremamente infeliz, chegando mesmo a perecer imediatamente depois. Eu já trouxe essa ideia aqui já, né? Sim. E não é verdade? Sim. Pode observar, é muito comum uma pessoa passa uma jornada de trabalho de 30 a 35 anos, até 40 às vezes, não vê a hora de se aposentar. Aí ela se aposenta. Em 2, 3 anos ela morre. Começa a ficar doente. Fica doente, morre, não aproveita. Eu vi esse estudo, isso falaram uma vez que está ligado no fato da gente dizer assim, quando eu me aposentar eu não quero fazer nada. Aí inclui a própria vida. Você meio que vai se programando, porque quando não fazer nada é morrer. Morrer, isso mesmo, perfeito, Daniel. É isso mesmo. Foi um estudo mesmo. Então, agora a gente tem que ver que a nossa sociedade caminha para isso e não está percebendo essa anulação. As pessoas não querem mais trabalhar, nem se socializar. Vocês estão de parabéns estarem aqui. Sabia que as pessoas estão se isolando cada vez mais e ficando reféns desse instrumento aqui, ó? O que eu queria falar que é o seguinte, olha como o Dr. Cap coloca aí, né? Esse é o desejo inconsciente que todo mundo, desejo inconsciente, todo mundo quer se conservar como cadáver na salmoura, ou seja, não fazer absolutamente nada. É esse aspecto que é uma inversão muito forte na gente. Então a gente tem que se esforçar conscientemente para ter essa visão do trabalho, porque ele realmente traz esse benefício. A gente
Sim. pode se desenvolver, né, mexer com as qualidades ali, mas a gente não sente assim. A gente pode até pensar que é assim, se esforçar, mas no fundo a gente tem essa inversão, né, muito forte. A gente quer viver a nossa vontade e não a realidade. E a nossa vontade invertida vê na realidade um mal. Isso. E vê em atacar a realidade um prazer, uma libertação. Algo muito bom. Vamos lá, vamos Eu só continuar. queria aproveitar rapidinho, assim, essa questão de a gente ou protelar ou deixar de fazer as coisas e depois ficar querendo as coisas dos outros, né? Então uma coisa que o Dr. Cap sempre fala é que a gente nunca reclama da conduta nossa, sempre reclamamos da consequência. Ah, sim. A gente reclama da consequência do que a gente deixa de fazer. É verdade. Da consequência da vagabundagem, da consequência de não querer fazer o trabalho, Da da malandragem. consequência de não fazer amizade. É A verdade. gente só reclama disso. Boa, E boa. nunca da causa. Gostei, muito boa, muito boa. Quer dizer, na sempre prática tem. a pessoa quer se conservar como um cadáver na salmoura e ter bons resultados, mas isso Não é dá. É impossível. Não dá para abrir as portas do inferno e não se queimar. Pronto, vamos lá. Exemplos de análise. O cliente JR contou que estava apavorada, aliás, a cliente JR contou que estava apavorada com a nova função de coordenadora que havia assumido. A que associa essa atividade? Há muito trabalho. Nesse caso, a senhora pensa, colocando-se em ação, irá se prejudicar enormemente. Percebe que a nossa resistência é em relação ao trabalho. A gente não quer nada com o trabalho, né? Vamos ao próximo. O cliente LS foi passar férias em Portugal e o pai achou melhor que ficasse lá, porque teria meios para sobreviver. Agora é o cliente, né? Fiquei apavorado no início, disse ele pela análise ao telefone. Mas agora que me sinto melhor com as atividades que desenvolvo aqui. O que faz? Além de trabalhar com meu pai, estou estudando música à noite e tenho também ido à escola. É sinal de que você se sente bem agora por causa da atividade que desenvolve. Entendeu? Então, para a pessoa se sentir bem, ela tem que fazer o bem, estar em ação. A pessoa que se isenta da ação vai adoecer, vai se sentir mal, vai ficar angustiada, começa a fazer um monte de besteira, colocar um monte de ideia na cabeça que vão deturpar a sua existência, acaba com as coisas boas que tem, faz besteira. Faz besteira. Faz besteira. Interessante notar por que é assim esse mecanismo, né? Porque é o que a gente tocou no ponto. Quando você faz o que a gente chama de trabalho, é algo útil para os outros. Servir, Né? Então é por isso que tem essa questão da saúde, de você ter saúde por causa disso. Infelizmente, a gente criou um sistema que as pessoas só vão trabalhar se receber. Uhum. Entendeu? E não é assim, né? Então, por causa da inversão, eu só vou fazer aquilo que é útil para mim. Sim. Então eu trabalho nessa empresa porque é útil para mim, porque eu vou ganhar mais, aí eu vou comprar o que eu quero. E assim vai, né? A gente não pode esquecer Uma hora eu trabalho. que a sociedade ela acaba impondo essa situação. Mas a gente tem que ter esse olhar que o trabalho é necessário para a vida. Não que a gente não deva ter salário, porque estamos dentro dessa Sim, realidade. mas né? veja bem, o que o Pedro falou, o nosso ideal é não ter o dinheiro, mas ter o trabalho prevalecendo, Isso, um servindo o outro, Sempre. cada um com o seu talento, né? Então o trabalho não é dependente do emprego. Emprego é Isso. uma invenção, muitas vezes, de um sistema de alienação, Sim. para sugar o outro. Tornar a pessoa refém de uma Refém, situação. é um A sistema pessoa não trabalha escravidão. pelo trabalho, trabalha pelo dinheiro. para pagar a conta de água, senão morre de fome. né? Agora, para Às pra vezes, pensar, E muitas vezes, perdão, Pode falar, Isis. mas muitas vezes se sujeitam até a situações absurdas É isso mesmo, isso. para subsistência. É isso, essa palavra. Aceitando que não deveria ser assim. É. de Sim, jeito vai aceitando, vai fazendo concessão. O que o senhor quer falar? Não, eu ia falar que é o seguinte, desse ideal que você falou, porque o projeto inicial do Criador é esse, quer dizer, ele deu tudo. A terra dá tudo. Ah, é só Se você plantar e plantar, colher. dá. É só
ter o trabalho, entre aspas, que deveria ser extremamente Que prazeroso, você colocar semente, regar, tudo, né? Sem ser uma coisa que tem Pesarosa. alguém te explorando por trás, né? Mas todo o aparato é para que a gente tenha... Ojeriza o trabalho. Mas para que a gente tenha todas as necessidades satisfeitas. E aí, o que a gente chamaria de trabalho é você dar afeto para o outro de forma útil, né? E aí é recíproco, eu faço para você, você faz para mim de forma espontânea, Natural, né? Isso. Será Bonito, que assim. chegamos lá? Vamos esperar essa transformação? Vamos lá. Como vemos, o ser humano, devido à inveja e inversão, evita ao máximo qualquer responsabilidade, porque pensa que o trabalho vai estragar-lhe a vida. No entanto, toda satisfação se encontra no desenvolvimento do ato puro, porque está de acordo com a essência, que é o elemento autêntico que promove a realização do ser. Então, quando a pessoa trabalha, ela está se realizando. Manifestando o ser. Isso. Quando ela não trabalha, ela está impedindo o ser. E isso dá prazer. É isso mesmo. Então a gente confunde preguiça, que é muita inveja que a gente tem, Sim. com uma coisa de levar vantagem, ter prazer. E o prazer não é porque não está fazendo nada, mas é porque está deixando de fazer o ser. É isso mesmo. Então a nossa oposição, principalmente a Deus, ao Criador, e como Ele faz a vida ser tão infinita e abundante, né? Vamos lá. Vamos ter que ir rapidinho, tá? Ademais, lembre-se disso. Que tipo de trabalhador você quer ser neste mundo? Quando você crescer. Aquele que enterra os talentos ou aquele que floresce onde foi plantado? Quando escolhemos agir fundamentados no bem, na verdade e na beleza, isto é, conforme o ser por excelência, realizamos obras lindas que ficam, sabe, para a eternidade. Podemos dar o exemplo aí do Mozart, do Beethoven. Sim. De um pedreiro que constrói a casa, Isso. de um professor que dá uma boa aula, de uma cozinheira que faz uma excelente comida. Um sapateiro. A gente vai agradecer a atenção de todos e oferecer essas flores para eles, né?